Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui, professor Marco Xavier, e vamos para mais uma aula do nosso treinamento, onde na aula anterior você aprendeu a vantagem de utilizar a função BD soma, ao invés da função soma-sis. E o mesmo critério acontece aqui, para você que já conhece a função média-sis. A função BD média é uma alternativa um pouco mais antiga, e quando você faz o comparativo, você acaba percebendo que é bem vantajoso você conhecer. Vamos fazer um comparativo entre as duas, tá? Nesse caso aqui, vamos entender o cenário. A gente tem aqui uma base de dados, ou um banco de dados, onde encontramos as seguintes colunas, né? Colunas ou campos. Na primeira coluna eu tenho as filiais, na segunda coluna os produtos que foram vendidos, na terceira o cliente, que é a loja, né? E na quarta coluna a quantidade adquirida por aquela loja, e na quinta coluna o valor pago por unidade, tá? Nessa estrutura aqui de consulta, nós temos aqui as combinações que serão analisadas. Então ele quer lá da filial Curitiba, do produto Bermuda, para o cliente da loja 2. Então nessa combinação Curitiba, Bermuda e loja 2, ele quer tirar a média. Então, ou seja, esse cliente ele já efetuou algumas vezes esta compra. Então ele quer saber a média geral de todas as transações. Dessas funções mais novas aí, o Excel oferece a função média-sis. Coloca o acento aqui bonitinho, média, e isso vai aparecer aqui embaixo, ó, média-sis. Lembrando que você tem a função média-si e média-sis, como foi citado anteriormente, né? Se ele está no plural, é porque você tem que passar para ele uma análise de algumas colunas, duas ou mais colunas, então ele fica no plural. Quando ele vai analisar apenas uma única coluna, então ele fica no singular. Então nesse nosso caso aqui, média-sis no plural, e ele já chega perguntando, cadê a coluna com os valores que serão processados? Os valores eu posso processar a média de produtos, né, a média de quantidade, ou a média de faturamento. Eu vou pegar a média de faturamento. Vou clicar então aqui em cima, ó, nessa coluna, para ele analisar a coluna inteira, tá? Lembrando que nesse caso, textos que estão no meio de colunas, quando você efetua algum tipo de cálculo, esses textos são ignorados. Ele só processa os valores numéricos. A gente vai selecionar então a coluna com os valores, ponto e vírgula. Agora vem as combinações. A primeira solicitação aqui é a filial Curitiba. Então eu tenho que passar para ele essa coluna com todas as filiais. Ponto e vírgula. Desta coluna ele vai procurar essa filial aqui, que é a filial Curitiba. Ponto e vírgula novamente. A próxima solicitação é produtos. Então eu venho aqui e seleciono toda a coluna de produtos. Ponto e vírgula. E desta coluna de produtos, ele vai buscar esse produto daqui, que é a bermuda. Ponto e vírgula novamente. Temos agora a próxima configuração, que é a coluna de clientes. Então eu seleciono todos os clientes, ponto e vírgula, e de todos esses clientes, ele vai buscar esse cliente daqui. Então veja que é uma configuração um tanto quanto técnica, é meio trabalhosa de fazer, ainda mais se você tiver algumas combinações de colunas, tá certo? Para o nosso exemplo, isso aqui já é o suficiente. Vamos fechar o nosso parênteses aqui e veja, agora eu vou pressionar Enter e está lá o resultado. Então a média, no caso deste cliente, do cliente 2, para a filial Curitiba, de produto bermuda, é essa aqui, a média de 1.340 aí de faturamento em cima disso. É claro que, como eu havia dito aqui, o objetivo deste vídeo é apresentar para você esse cara que é a função BD média. Ele executa o mesmo processamento, executa a mesma fórmula, só que ele tem uma montagem mais simples. Então vamos ver aqui, ó, tem um espaço reservado só para ele, igual BD. Lembrando que BD é a abreviatura de banco de dados, tá? BD, vamos começar aqui, só de você começar a escrever, observe os acentos, tá? BD média. E veja que a montagem dele é bem mais curta, né? Ele chega perguntando, cadê o banco de dados? Banco de dados é a tabela, essa tabela toda aqui, ó. Seleciona aqui dessa maneira
Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Campo é a coluna que contém os valores numéricos. Lembrando que campo, no caso a contagem, ele quer um número. Ele quer um número da coluna. Então lembrando que da esquerda para a direita, coluna filial é o número 1, coluna produtos é o número 2, coluna clientes é o número 3, coluna quantidade é o número 4, e o que eu quero aqui é a coluna 5, que é a coluna com os valores. Então eu vou digitar o número 5. Né? Lembrando que essa configuração é muito comum no PROC-V, na famosa função PROC-V. Então, se você já está acostumado com o PROC-V, aqui você não vai ter dificuldade nenhuma. Ponto e vírgula novamente. E agora ele pergunta critérios. Quais são as combinações? Ele precisa saber quais são as colunas e o que vai ser buscado em cada coluna. Então, a gente seleciona essa estrutura daqui. Então, você tem que montar previamente essa estrutura para ele saber em cima qual é a coluna que ele vai buscar e na linha de baixo o que ele vai buscar em cada coluna, tá certo? Então com isso já está pronta toda a configuração, fechamos o parêntese e veja que a montagem dele é bem mais simples e direta, né? Então se você já está acostumado com a função BD média, essa função aqui ele vai obter o mesmo resultado? Vamos checar aqui agora, vamos pressionar Enter e veja, o resultado é exatamente o mesmo, tá? E é claro que é questão de gosto, né? Mas você viu que no comparativo a função BD média ela chega a ser bem mais simples, né? Ela é mais direta ao ponto, tá bom? Então por esse vídeo é só isso. Aqui em cima tem mais vídeos para você seguir. Acompanhe as próximas aulas para continuar aprendendo muito mais de Excel. Por enquanto é isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima aula.